Minha saudação aos irmãos e às irmãs que prestigiam este momento especial de estudo da palavra. Hoje, dia 18 de agosto de 2020, e nós iniciamos este momento da leitura bíblica diária, o estudo da palavra, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a permanecer comigo por alguns breves minutos para que possamos refletir na palavra do Senhor. Por meio desta reflexão, a nossa fé seja fortalecida, o nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor seja aprimorado e desta forma nós possamos viver uma fé cada vez mais genuína, mais sadia e também mais comprometida. Eu quero lembrar inicialmente do trabalho da Comunidade Paz de Santiago, o trabalho de ação social de forma específica, onde a comunidade engajada com as necessidades dos mais fragilizados, dos menos favorecidos, disponibiliza gratuitamente material de higiene, limpeza, alimentação. Também nesse período de pandemia, onde não podemos ir para a rua sem usar a máscara, disponibilizamos gratuitamente máscaras. Também temos uma equipe multidisciplinar, profissionais da saúde, da psicologia, para dar suporte emocional a quem assim necessitar e também, sem dúvida, o grande e importante trabalho de orientação espiritual que a igreja disponibiliza por meio também do nosso trabalho pastoral. Então, se você conhece alguém, se você tem contato com alguém que necessita de algum apoio, possa conduzi-lo até a igreja para que nós possamos dar toda a atenção e assim fazer com que esta pessoa viva uma vida digna, para que ela saia da zona de sofrimento e possa viver uma vida restaurada, assim como Deus quer que todos e deseja e almeja que todos os seus filhos vivam, tá? Então, também quero compartilhar a leitura bíblica para este momento. Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, os versículos 13 a 29, onde nós lemos assim: Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela, pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Mas vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dEle. Senão, vocês também serão cortados, e se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus poderá enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus,
são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado, contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descrentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Querido irmão, querida irmã, muitos aspectos a serem considerados neste texto. Nem todos nós iremos comentar, mas quero inicialmente destacar o versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz: talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. O apóstolo Paulo, ele é judeu, no entanto, ele vai pregar o evangelho para os não-judeus. Os judeus haviam desprezado a salvação, os judeus haviam rejeitado a Cristo. E então, Deus envia o apóstolo Paulo para os não-judeus, para que estes possam conhecer o mistério da salvação, possam tomar conhecimento de tudo aquilo que Deus fez por meio de Jesus para resgatar a humanidade de sua situação decaída em pecado, que os leva à morte, ao sofrimento terreno e também eterno, ao castigo e à condenação no inferno. Então, o apóstolo Paulo anuncia esta boa notícia da parte de Deus, de que a salvação está disponível também para os não-judeus, para o povo que não fazia parte da antiga aliança, o povo de Israel. E aí o apóstolo Paulo diz que dessa forma, quem sabe, alguns do seu povo possam ser salvos, ou seja, quem sabe alguns judeus, vendo que os não-judeus creram na promessa de Deus, receberam a Jesus como Salvador, também eles possam voltar atrás e reconhecer a obra de Jesus como a obra de Deus em seu favor e assim possam receber a salvação. E então o apóstolo Paulo, ele segue o seu texto e faz algumas analogias, onde ele fala no versículo 17, alguns galhos de oliveira cultivada foram quebrados. O povo de Israel, que deixou de crer, deixou de fazer parte do povo de Deus, deixou de fazer parte da comunhão dos santos, dos salvos. Então, a gente permanece, essa é a reflexão do apóstolo Paulo, a gente permanece na oliveira enquanto está unido, enquanto crê, enquanto confia nas promessas e nas bênçãos de Deus, na ação de Deus na vida do seu povo. Mas alguns do seu povo, alguns judeus, eles foram quebrados porque deixaram de reconhecer a obra de Deus em seu favor e por isso um galho de oliveira brava foi enxertada nela. Então, quem que é essa oliveira brava? São os não-judeus. Eles, ao ouvirem a boa notícia da salvação, eles creram e assim foram enxertados no povo de Deus. Foram enxertados na família do povo que passa a ser herdeiro da vida eterna, de todas as bênçãos, de todo o cuidado de Deus. E na sequência, então, o apóstolo Paulo fala: vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Deus não quer a condenação de ninguém. Então, os judeus que foram quebrados, que não fazem mais parte do povo
herdeiro da vida eterna, não deveria ser desprezado. Possivelmente alguns não-judeus estavam se sentindo orgulhosos por fazerem parte e até desprezando os judeus. E o apóstolo Paulo então faz essa advertência: ninguém deve ser desprezado por não fazer parte do povo de Deus. Todos são alvos do projeto magnífico, grandioso de Deus de salvação. E Deus quer salvar a todos, judeus e não judeus. Então, precisamos ter um trato requintado com todas as pessoas para que elas, ouvindo a notícia, ouvindo a mensagem de Deus e de suas promessas e de sua atuação e ação, elas possam então receber o dom da fé e serem participantes, receptoras da ação de perdão, de salvação, de vida eterna que Jesus oferece gratuitamente. O apóstolo continua falando lá no versículo 20, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. Eu acabei de dizer isso. Aqueles judeus que não fazem mais parte da oliveira, que foram quebrados, eles foram quebrados porque não creram nas promessas de Deus, ou não creram em Cristo como cumprimento da promessa. E então o apóstolo diz: no entanto, vocês continuam na oliveira porque creram. Somente, exclusivamente, alguém permanece em Cristo, somente alguém permanece na oliveira, faz parte do povo de Deus pela fé em Cristo. Fora da fé, sem fé é impossível fazer parte do povo de Deus, sem crer no Jesus crucificado em nosso favor para perdão dos pecados, ressuscitou para a nossa ressurreição. Quem não crer assim, ele não pode fazer parte do povo de Deus, porque ele está rejeitando a oferta que Deus dá, o meio que Deus disponibiliza para restaurar a criação, restaurar o homem, restabelecer a comunhão com Deus que havia se quebrado lá no Jardim do Éden. E na sequência, então, o apóstolo Paulo diz: Deus é bom e também é duro. Ele é bom porque ele quer salvar a todos. Ele é bom porque ele oferece gratuitamente nova vida para toda a humanidade. Mas ele é duro porque ele condena aqueles, ele quebra os galhos daqueles que desprezam a salvação. E então ele diz: se continuarem sempre confiando na bondade dele, vocês não serão cortados. Precisamos permanecer na fé até no fim, para que não sejamos cortados da oliveira, para que permaneçamos fazendo parte do povo de Deus. Crer em Cristo não é difícil. Crer em Cristo é fácil. No entanto, exige alguns princípios que a própria palavra nos dá. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer a nossa indignidade diante de Deus, reconhecer a nossa culpa contra Deus por termos desprezado a sua salvação, pecado contra o nosso próximo pela falta também de comprometimento, de amor para com ele. Enfim, nós somos de natureza pecaminosa, nascemos inimigos de Deus. Nós precisamos reconhecer esta condição, para que, ao reconhecê-la e apresentar esta vida indigna diante de Deus em arrependimento, Cristo possa tirar esta condição de nós, restaurando-nos, tornando-nos filhos de Deus, perdoando os nossos pecados, restabelecendo a relação rompida pelo pecado. Então, é fácil, é simples, todos podem receber esta salvação, mas precisamos agir desta maneira. E Deus, então, quer também que o povo judeu possa ser enxertado novamente na oliveira. E ele diz, Deus pode enxertá-los, e isso ele faz quando eles crerem novamente, quando eles abandonarem a descrença, diz o apóstolo Paulo. Amados irmãos, amadas irmãs, lá no versículo 29 o apóstolo ainda fala:
porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Deus sempre vai executar o seu plano desta maneira. Ele vai, por meio de seu Filho Jesus Cristo, oferecer vida. Ele não vai mudar. Isso Ele falou para Adão e Eva quando eles pecaram. O seu descendente vai vencer o pecado, vai esmagar a cabeça da serpente. O seu descendente foi a esperança do povo de Israel. E Deus deu sinais, Deus mostrou como Ele estava com aqueles que confiavam nesta promessa. Deus foi guiando este povo sob os seus amorosos cuidados, protegendo, fortalecendo, animando. Eles caíam constantemente, a sua vida era de altos e baixos, mas em todos os momentos Deus esteve lá, repreendendo o pecado, para que o povo pudesse voltar, se arrepender e cuidando deste povo machucado, ferido, amedrontado, sofrido. Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Assim Ele continua hoje, Ele continua com a sua igreja sempre presente, curando feridas, fortalecendo na fé, animando, encorajando para o testemunho, para a missão, até o dia em que todo o mal acabará, quando no juízo final Deus e o pecado não fará mais parte da criação de Deus, não fará mais parte da vida humana, e então todo o projeto de Deus estará concluído e nós novamente teremos vida plena, vida perfeita, de com Deus e também de paz com a criação de Deus lá no céu. Amados irmãos, enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas têm desprezado a salvação, muitos têm vindo à fé, pelo batismo, pela pregação do Evangelho, mas por causa de situações cotidianas, trabalho, família, brigas, desentendimentos, frustrações, muitas pessoas têm caído da fé, têm abandonado a Cristo. Estas pessoas são cortadas da oliveira. Estes galhos secos serão jogados no inferno. Mas não nos contentemos com isso. Não nos alegremos e não fiquemos indiferentes quando um familiar nosso, um conhecido nosso, um amigo nosso, um irmão na fé nosso cair. Quando um galho for cortado, comecemos imediatamente a orar por esta pessoa. Comecemos a agir para que este ramo novamente possa ser enxertado. Esta pessoa novamente possa se tornar filho de Deus, possa fazer parte novamente do povo de Deus. Nós não podemos nos contentar, nós não podemos ficar indiferentes com a condenação de ninguém. Portanto, amados irmãos, esse texto do apóstolo Paulo é muito importante para que nós pensemos na nossa salvação, no cuidado que devemos ter com ela, mas também cuidemos e tenhamos ações concretas para que o nosso próximo seja enxertado e permaneça enxertado na oliveira, fazendo parte do povo de Deus, fazendo parte da família cristã e principalmente sendo receptor da graça de Deus em Cristo para a preservação, conservação da comunhão com Deus neste mundo e ser herdeiro da vida eterna. O trabalho continua, o meu esforço, o seu esforço deve ser diário. O nosso foco, a nossa atenção precisa ser em favor dos que estão se perdendo, dos que estão perdidos, do nosso próprio zelo, para que nós também sempre permaneçamos firmes em Cristo pela fé nele. Vamos então louvar a Deus por fazermos parte desse povo maravilhoso e também pedir que Deus sempre nos dê condições para irmos ao encontro daquele galho cortado, daquele galho quebrado. Oremos. Pai de amor, obrigado pela tua misericórdia, por ter enviado o apóstolo Paulo para os não-judeus, de tal forma que, a partir do trabalho dele, do trabalho
de muitos missionários, hoje nós pudéssemos fazer parte deste povo que conheceu a Cristo, que conheceu o Evangelho e que nele se tornou herdeiro da vida eterna, receptor de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo amor que Deus quer dar gratuitamente para todos os homens. Obrigado, Senhor, pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação deste irmão, desta irmã que está ouvindo esta leitura bíblica, este devocional. Abençoe e continue abençoando a sua vida, continue abençoando a minha vida, para que no estudo da palavra, na comunhão em torno do sacramento da Santa Ceia e na comunhão cristã, eu possa permanecer firme na fé, crescer na fé, no conhecimento, ser uma grande testemunha do teu amor. Cuide de mim para que eu não seja um empecilho na tua obra. Transforma a minha vida para que eu possa ser uma bênção na vida do meu familiar, do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão na fé, inclusive dos meus inimigos, para que pelo meu testemunho, pelo meu ensino, pelas minhas palavras, pelas minhas ações, pelo meu amor, eu possa refletir a tua obra e possa ser testemunha dos teus grandes feitos, para que mais pessoas sejam enxertadas na oliveira, fazendo parte do povo de Deus pela fé em Cristo. Esteja, Senhor, também com os angustiados, com os deprimidos, com os enfermos, com os que estão em tratamento do Covid. Pedimos que nos livre desta pandemia. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes o trabalho da Tua igreja nos departamentos, no trabalho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos. Enfim, Senhor, que este tempo possa ser também oportuno para que o Evangelho alcance a todos os corações e as pessoas sejam receptivas ao Teu grande amor. Nós oramos, amado Pai, pedindo e agradecendo em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu agradeço a sua companhia. Te convido a compartilhar este vídeo, a comentar se for do seu desejo. E também eu peço escusas se nem todos os dias tenho compartilhado os vídeos, as devoções diárias aqui pelo Facebook. Muitas vezes tenho só conseguido mandar pelo WhatsApp para os membros da comunidade e peço escusa por não ter, quem sabe, contemplado a sua vida e a sua fé. Um carinhoso abraço, Deus o abençoe ricamente e que o Espírito Santo o ilumine. Amém.